12 horas, 25 minutos. Olha, e começa hoje a triagem da terceira edição do Momento Cuidar, aqui da Prefeitura, um projeto da Prefeitura Municipal de Macaúbas, né, através da Secretaria Municipal de Saúde. Se encontra presente aqui no nosso estúdio Aloysio Rebonato, que é prefeito, Jaqueline Bonfim, que é secretária de Saúde aqui do município de Macaúbas. Eu gostaria de dar uma boa tarde aqui para Aloysio, Jaqueline, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, Jaqueline? Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, segunda vez. Agradeço o convite e que tenhamos um bate-papo bastante proveitoso. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes da Macaúbas FM e agradecer pela acolhida de sempre. Boa tarde, Dali. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui na escuta. Agradecer a 103.9 pela oportunidade, mais uma vez, eu acho que é a quinta vez que eu estou vindo aqui. Hoje vamos falar especificamente sobre o momento cuidar da saúde, né? Que é um momento que não é só um momento, né, Jaqueline? É uma constância, mas a gente está dando esse pontapé inicial para que a gente possa realmente estabelecer um atendimento à nossa população do jeito que ela merece. Isso. Olha, para a gente começar a nossa conversa aqui sobre saúde, Aloysio, a saúde do Brasil, ela, de um modo geral, enfrenta grandes desafios, né? Em nossa cidade, com certeza, não é diferente. A gente enfrenta, sim, grandes desafios. E aí eu gostaria de aproveitar aqui da presença, né? Que já que o gestor municipal, ele está aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? De como foi um balanço aí do ano de 2022 e também, especialmente, as metas aqui para este ano de 2023, para a gente enfrentar e vencer esses desafios que envolvem a saúde, né? Aproveitando a presença aqui do prefeito e da secretária de saúde. Ô, Nali, o balanço, na verdade, a gente não pode nem fazer só 22, a gente tem o 21 também, que a gente veio de uma pandemia, né? Onde todos nós fomos pegos de surpresa, né? Aí 22 veio também ainda a pandemia, porque antes tinha recurso, não tinha pandemia, depois não tinha recurso e tinha ela aqui no nosso município, assim, a gente vendo pessoas da família, pessoas da comunidade sendo penalizada pelo um vírus tão perverso, né? Depois teve a parte também da política do vírus, né? Porque infelizmente isso aconteceu, mas é um desafio que a gente não vem enfrentando de agora. A saúde no Brasil, ela é um pouco complicada, porque da questão dos recursos, né? E se tratando de Nordeste, e se tratando de Macaúbas especificamente, a gente não tem uma gestão ainda segura, não tinha uma gestão ainda segura de como a gente gerir a questão dos recursos e da questão dos equipamentos da saúde que nós temos, né? É um desafio hoje e por isso que Jaqueline está aqui, né? Porque ela é gestora do SUS, ela sabe quais as dificuldades que nós já encontramos aqui e ela sabe também, nós sabemos juntos, qual o desafio, qual o mecanismo que nós vamos usar para que a gente possa melhorar isso. Que não seja uma administração sazonal. A gente tem que fazer um alicerce de forma que a gente possa, se eu passar de mim para mim mesmo, né, a próxima gestão, e se depois da minha gestão, que alguém possa dar continuidade não só na saúde, na educação, em todo o campo da administração pública, né? Que a gente possa sempre crescer e nunca ter essa curva que um dia está em alta, outro dia está em baixa, né? Na verdade, o prefeito usou as palavras extremamente corretas, né? Que a proposta, com a minha vinda, o convite do prefeito, foi que nós pudéssemos organizar o serviço de saúde de forma a dar respostas, mas não aquelas respostas pontuais, em que você atende a necessidade de um, de outro, mas respostas que consigam enxergar a população e as suas necessidades essenciais, né? Onde você consiga diagnosticar, onde você consiga garantir o mínimo necessário. Quando a gente fala no garantir, porque a gestão de saúde ela fala muito isso, quando eu falo no garantir, dar o acesso
da maneira que o paciente necessita. E para dar esse acesso, são várias etapas. Elas vão desde, eu tenho falado sempre, falo muito na questão do acolhimento, Sim. que a gente precisa ter com eficiência, ser capaz de escutar o outro. E aí, para isso, nós precisamos qualificar, precisamos treinar, precisamos identificar pessoas com esses potenciais. Nós precisamos fortalecer a atenção básica para que ela consiga fazer o mínimo, né, que ela tem que fazer no território, para que, por um acaso, a gente não tenha a UPA lotada de pessoas com demandas que deveriam estar sendo resolvidas na atenção básica. Criar dispositivos de monitoramento, de acompanhamento. Então, na verdade, nós temos muito a fazer. Eu não digo que temos pouco tempo, nós temos o tempo necessário para os planos de intervenção que nós precisamos criar. E aí, por conta dessa necessidade, que surgiu o Momento Cuidar. O Momento Cuidar, ele é o momento em que a gestão de saúde ela desce para algumas áreas, para as áreas do município, desce para algumas linhas de cuidado com o objetivo de tratar algumas necessidades urgentes. Por exemplo, de hoje até sexta-feira, nós estamos com o Momento Cuidar Oftalmologia. O que é isso? Nós estamos com a capacidade instalada de atendimento de mais de 1.200 pacientes. Estaremos realizando isso que nós temos, o que foi projetado e programado, 400 cirurgias de catarata, 200 cirurgias de pterígio, que é aquela retirada, né, da carne no olho, e 100 IAG laser. E aí o que acontece? Porque a catarata, o Sistema Único de Saúde tem um programa de cirurgias eletivas que trabalha a catarata e o nosso município tem um teto financeiro para a execução disso. Até então, o nosso município sempre executou mandando os pacientes ou para Brumado ou para Guanambi. E agora nós vamos executar com os pacientes aqui no município, realizando essas cirurgias aqui no município. E com isso nós também pactuamos, e aí é uma pactuação do município de Macaúbas, a realização de pterígio e do IAG laser, porque são 2 procedimentos que existem, que são necessários, mas que o Sistema Único de Saúde não cobre. Então, nós trouxemos a catarata dentro da nossa pactuação do Sistema Único de Saúde, e estamos trazendo pterígio e IAG laser também não dentro da pactuação com o Estado ou governo federal, mas uma pactuação nossa para ofertar à população esses procedimentos. E tem sido, hoje, desde cedo que nós estivemos lá no local, uma estrutura robusta, né? Nós estamos com uma ala do hospital toda mobilizada e organizada para dar conta dessas triagens. Então, todos os pacientes, eles vão passar pelos exames de tonometria, refração, biometria, ultrassonografia e microscopia. Independente dele ter que fazer a cirurgia ou não, todos os que estão na triagem, todas essas pessoas, elas vão realizar esses exames. Então, os que não tiverem indicação ou tiveram uma indicação diferente desses procedimentos e de acordo com a nossa capacidade instalada, eles serão encaminhados, né? Eles têm a contrarreferência do serviço para a Secretaria de Saúde para que a gente possa, com essa triagem, a partir dessa triagem, encaminhando esses pacientes para as necessidades que eles possam vir a ter. Então, assim, a gente começa a falar aquela história assim, estamos de olho na saúde, na sua saúde ocular. Não é o procedimento somente, é a linha de cuidado da saúde ocular. Nós temos, por exemplo, desde que o município, ano passado, colocou consultas de oftalmologia, por incrível que pareça, a nossa maior demanda reprimida é de consulta de oftalmologia. Mas não é consulta de oftalmologia por conta do procedimento de catarata ou só do pterígio. A maioria são consultas de oftalmologia porque vai para o óculos. Não é isso que nós estamos fazendo. Isso nós vamos fazer em outro momento, mas aí já dentro do saúde do escolar com escolares. Nós vamos fazer também as questões da acuidade visual, que deve ser já no segundo semestre. Mas o Momento Cuidar é isso, ele vai e aí ele oferta, o projeto ele oferta uma gama de procedimentos, de serviços à população que seja capaz de diagnosticar e de triar com mais rapidez
o problema de saúde e fazer as intervenções. A ideia é essa. Então, esse momento agora é específico da oftalmologia, por isso que ele é feito aqui. Primeiro, porque precisa do centro cirúrgico. Nós estamos hoje com 3 salas dentro do centro cirúrgico para cirurgias. Né? Então, hoje nós temos só triagem, amanhã temos triagem e já começamos as cirurgias de catarata e pterígio, e na sexta-feira temos catarata, pterígio e IAG laser e as cirurgias. O IAG laser é a limpeza da lente. O paciente que já fez cirurgia de catarata, ele coloca uma lente, então ele tem que fazer temporariamente ele tem que fazer a limpeza dessa lente. E é isso que é o IAG laser. É o paciente que está precisando, que já tem um tempo, que está precisando da limpeza dessa lente, estará sendo feito. Esse momento, essa etapa do momento cuidar, que é a nossa terceira etapa. Essa triagem começa hoje, né, secretária? Começou hoje. Começou hoje, né? Isso. O público-alvo, assim, só para a gente deixar mais claro, assim, tem como a senhora especificar para a gente o público-alvo? Catarata são os pacientes acima de 50 anos, mas alguns pacientes que já apresentam algum problema que se sinaliza que seja dessa linha, que seja mais grave, que precisa de uma triagem, eles também estão lá. Os que chegarem, os pacientes que estão chegando, eles estão todos passando por esses exames que eu acabei de falar, dentro da triagem. Os que são fora da faixa etária, por exemplo, eles já vêm com um encaminhamento específico. E aí, quais são esses pacientes? Esses pacientes nós triamos pelas unidades de saúde e também com os agentes de saúde, e os pacientes que nós temos na lista única cadastrados e que estavam aguardando os procedimentos. E aí uma coisa que o prefeito falou e que eu acho que é importante a gente falar, e que por vezes quando fala dos problemas de saúde a gente esquece de citar isso. O governo do prefeito Aloysio, ele começou em 2021, um ano de pandemia, o segundo ano de pandemia. 2022 nós ainda com pandemia, mas voltando ao normal e tendo um acúmulo de 2 anos de procedimentos e serviços de saúde praticamente parados no país. País não, no mundo. Então, lógico que tudo isso fez com que tivesse várias situações de necessidades dos pacientes estarem sendo acompanhados e monitorados. Elas deixaram de ser feitas em 2 anos e aí veio, né, em 2022, aí vem esse boom, né? Então, é lógico que tem muita coisa acumulada e que tem muita coisa que precisa ser feita, tem muita coisa que precisa reorganizar, mas nós não podemos falar só da saúde, porque acostumamos a falar sempre do caos de qualquer coisa, mas toda situação, a nossa situação não é uma situação de caos, se sairmos do nosso território e formos observar os territórios, entorno, não só vizinhos, mas o que existe, o que acontece no país, nossa situação não é de caos. Né? Se fosse de caos, nós não teríamos as garantias que nós temos. E aí, às vezes, essa semana eu vi uma pessoa dizer bem assim, porque quando diz bem assim, não tem remédio, não tem médico, então soa como se só não tivesse. Né? Então é fácil. Eu chego aqui e digo, não tem remédio. Aí eu pergunto, que remédio? Isso eu falei, né, semana na outra vinda aqui. Então tem várias coisas que a gente está organizando e reorganizando e vendo e buscando e qualificando, mas o objetivo mesmo, né, e quando eu fui convidada pelo prefeito Aloysio, eu não fui convidada para vir fazer a saúde para confrontar nada nem ninguém. Eu fui convidada para vir fazer acontecer a saúde no município de Macaúbas e recolocar o município de Macaúbas no seu local estratégico. E o local estratégico de Macaúbas, há muitos anos atrás, era de uma região de saúde que atendia o entorno, que dava conta de várias demandas regionais. E na saúde, no sistema único de saúde, nós só fazemos as coisas com regionalização, porque não dá para você ter tudo no município. Né? Não dá para você ter alta complexidade no município como Macaúbas. Outro dia eu vi um vídeo em que diziam assim, que o prefeito na campanha prometeu 25 leitos de UTI. Aí eu disse ao prefeito, mas isso pode acontecer. Mas vai acontecer na hora que Macaúbas estiver preparado para fazer uma referência regional de algum tipo de linha de cuidado. Vamos trabalhar nesse sentido. Né? Assim como várias outras
outras demandas, e aí na nossa conferência, nós tivemos uma conferência extremamente forte e robusta. As propostas que saíram da conferência dos grupos por este temático foram propostas riquíssimas. Com certeza. Extremamente, sabe, propostas de muito amadurecimento da população, dos profissionais, das pessoas que ali estavam. E que a gente vai estar seguindo, né, as diretrizes e tudo que foi construído, que está no nosso relatório final da conferência, que foram falando em políticas de saúde, não só para o município, mas para a região, para o estado da Bahia, porque tudo é uma linha contínua, né? Até determinado lugar é o estado, depois é o governo federal e é o município. No município é onde as coisas acontecem, que é onde está o cidadão. Mas existem competências. Né? Existe a competência do município, a competência do estado, a competência do governo federal. Nos cabe identificar as competências e dar os encaminhamentos devidos. Infelizmente, existe uma linha de desinformação muito grande na população. E aí, com o Momento Cuidar, também a gente começa a ir para essas comunidades para falar com elas. E aí você ouve, você levanta demandas e depois a gente retorna. Quando nós retornamos com o desenho epidemiológico daquela comunidade. O que é que a gente precisa fazer ali? Tem uma equipe de saúde da família que é ineficiente? Tem um médico que não vai todos os dias? Então, são todas questões que nós temos que ir trabalhando, identificando e envolvendo os entes. Porque não é somente o município, por exemplo, se eu tenho um médico do Mais Médicos e ele não é um médico de contento para a população, nós não podemos simplesmente amanhã dizer bem assim, então vamos substituir esse médico. Primeiro, nós temos que criar todo um processo organizacional junto com o governo federal, porque é o governo federal que selecionou esse profissional e comprovar que ele não serve para o nosso perfil e a gente precisa ter outro para substituir. Aí eu vou citar o exemplo da unidade do Alto do Bonfim. Nós tínhamos lá uma médica do Mais Médicos, ela passou na residência. Tem 2 meses já. Nós não podemos substituir, colocar um outro médico lá. Na hora que nós colocarmos outro médico, que se não for o médico definido pelo programa Mais Médicos, nós perdemos a vaga. Então, nós temos que fazer um plano de intervenção, que é conseguir fazer com que outros profissionais possam fazer um atendimento intermediário ali e tudo mais. Né? Mas aí, quando você ouve algumas pessoas, aí a pessoa diz, não tem médico. E, por vezes, a equipe não consegue chegar para o usuário e dizer isso que eu estou dizendo aqui. Só o médico é do Mais Médicos, ela passou na residência. Então, o não tem médico, nesse caso específico, não é uma demanda que o município por si só resolve. Então, fazer gestão de saúde é fazer uma gestão articulada com vários entes, objetivando o alcance das necessidades básicas. Por exemplo, identificar quem é hipertenso, quem é diabético, quem precisa da medicação, como é que a gente vai garantir. E se você, Nali, me perguntar agora, o município tem a relação de hipertensos e diabéticos efetiva, real? Eu vou dizer, não tem. Esse é um grande desafio. Aí o grande desafio é, a equipe consegue identificar quem é o hipertenso e o diabético que precisa da garantia da medicação? Esse que eu estou falando que precisa da garantia da medicação, não sou eu ou você, por exemplo, que consegue ir na farmácia buscar. Porque eu posso até comprar. Você também pode. Outro pode comprar. Mas tem alguém na rede, tem um usuário, que ele precisa ter, que alguém precisa dar a ele. Esse usuário, nós estamos chegando até ele? Essa é a nossa grande pergunta e é exatamente isso que a nossa gestão objetiva alcançar, né, ao longo do tempo. Nós não estamos agindo com pressa, com celeridade, porque a ideia é organizar de forma que passamos, mas ficou o legado. E o legado está aí. Quem vem tem que dar continuidade. Acabar com essa história de que chegou Aloísio, acaba tudo e vamos começar. A gente tem que saber o que é que tem de positivo, aproveita o que tem de positivo e implementa e fortalece. Lógico que para tudo isso tem que ter dinheiro. Infelizmente, né, nossa gestão não tem, como várias outras gestões, vários outros municípios.
se disser, nós estamos numa situação privilegiada, não. Por exemplo, o município, nos anos de 2017, 2019, ele teve convênios vultuosos com o governo do Estado. Nós não temos. A gestão do prefeito Aloysio não teve esses convênios e não tem. Aí tem que buscar, ainda, né? Vamos buscar, né? outras fontes de recursos. Então, assim, nós estamos caminhando, né? Caminhando e indo buscar. Porque a nossa forma de fazer gestão também não é sentada na cadeira, despachando o remédio, o carro, a ambulância e o exame. Fazer gestão é você ir buscar os instrumentos que você necessita para fazer acontecer no território a atenção à saúde que seja minimamente digna. E quando eu falo em minimamente digna, não pensem que é muita coisa. Não é a UTI, o leito de UTI, não é a cirurgia para retirada de verruga, não é os istas, infelizmente, da vida, que aí também existe o costume de tudo é o especialista, quando o médico da atenção primária está lá na unidade de saúde para resolver. Mas a maioria só faz a prescrição e encaminha. Não é solicitar tomografia porque você tem uma dor de cabeça. É entender o paciente, dialogar para compreender a origem da dor de cabeça dele. A tomografia é um exame de alta complexidade que vem depois. Né? Não é você chegar na UPA e você levou uma pancada e o médico pede imediatamente uma tomografia. E aí essa tomografia, ele diz que é de urgência e o município tem que pagar R$1.000 por ela. Não é isso que é fazer saúde, gestão de saúde. Fazer gestão de saúde é, por exemplo, nosso raio-x roda e vira, quebra e tal, é a gente garantir que esse raio-x esteja lá funcionando e que a imagem seja uma imagem boa, de qualidade, que tenha uma tecnologia de ponta, que seja digital. Essa é a nossa responsabilidade, isso a gente tem que fazer. Com certeza. É como a história de laboratório. Nós temos que garantir algumas coisas mínimas. Nós temos que garantir o protocolo por exemplo, de parto. Mas o protocolo não é uma gestante fazer 3 ultrassonografias durante o parto. O protocolo não é a gestante, na 28ª semana, se tiver RH negativo, tomar a medicação, que custa quase R$500. Então, assim, o que nós acabamos identificando é que temos vários protocolos instituídos pela cabeça de cada pessoa, que está em algum lugar, mas que fogem do que seria necessário e rotineiro, porque os protocolos assistenciais, eles são exatamente para otimizar o que você tem. E aí a nossa fala sempre é, quando nós falamos na construção da população, da saúde da população que cuida, nós estamos falando da saúde da população que tem uma atenção primária forte. E essa atenção primária forte, ela está lá, no território, na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde que precisa ser reformada, construída, e que nós tivemos Requalifica UBS nesse país, onde se houve a possibilidade de construir todas as unidades básicas de saúde, e esse município não construiu nenhuma. E quando construiu... Né? E aí tem duas unidades construídas não que a população não precise, mas, por exemplo, 2 unidades de saúde, tipo 2. Tipo 2 é a unidade de saúde que coloca 2 equipes de saúde da família. Essa unidade de saúde ela tem que atender, em média, 8.000 pessoas. Aí nós temos começado a construir uma numa comunidade que tem cerca de 800 pessoas e outra numa comunidade que tem 1.100 pessoas. Financiado. E temos, financiado pelo banco. E temos pagando que pagar o financiamento. Então, são essas coisas que a gente precisa ver. Não é falar, e aí não é a agenda política de falar simplesmente, está fugindo, não. Mas não dá para a gente falar na saúde que nós temos e a saúde que nós queremos, se nós não falarmos na saúde que nós tivemos, que nos levaram a chegar a esse ponto. Aí, Jaqueline, e falando nisso, o próprio PSF de Gameleira, postal de Gameleira, foi gasto um convênio do governo federal, R$93 mil. E as paredes estão caindo. E as paredes estão caindo. A gente tem que falar sobre isso. Não dá para a gente passar a venda nos olhos e dizer que eu tenho tudo isso para fazer e que está tudo ruim, porque, infelizmente, quando você fala uma coisa ruim, você precisa falar 1000 coisas boas para ecoar, da mesma forma que a informação ruim e errada faz. Isso é fato. Nós estamos na era da tecnologia digital e é isso aí que nós temos a enfrentar. Mas, roda e vira, a gente tem que fazer esses diálogos e tem que fazer essas avaliações. E aqui não é a avaliação pensando de que, não, eu vou
tirar a minha responsabilidade e falar na responsabilidade do outro. Mas também não dá para pensar que nós temos um município potente, um município com mais de 50 mil habitantes, e que se comporta como se tivesse menos de 15, e que nós temos uma linha de ação em que, quanto pior, melhor, e o que eu puder fazer para dificultar que o melhor aconteça, eu faço. Enquanto nós, agentes políticos, aí quando eu falo agentes políticos é no todo, nós, eu não estou falando só macaúbas, é no todo, no nosso país. Enquanto todos nós não começarmos a entender que o fato do prefeito Aloysio estar eleito é porque o povo votou nele e ele pôde me escolher, tem um ponto, tem alguém que é responsável por isso, e esse alguém é um cidadão. Enquanto nós não pararmos, eu não estou falando aqui de utopia, não, estou falando de coisa real, fácil de fazer, coisas palpáveis. Mas enquanto nós não conseguirmos, enquanto agentes políticos, todos, pensarmos dessa forma, aí a sociedade não avança, isso é lógica. Né? Aí não é utopia, não é só filosofia, é mundo real, ao vivo e a cores. Em uma época em que nós estamos com a sociedade toda doente, porque a gente só pensa em agredir o outro e colocar a culpa no outro. Sempre a culpa é do outro. Mas até onde eu também estou fazendo a minha parte. São algumas perguntas que a gente precisa fazer. E eu vou parar de falar porque eu gosto muito de fazer devaneio nesse negócio aí. Se você deixar, daqui a pouco eu estou falando de... Enfim. Mas, voltando ao momento cuidar, né? Ele tem essa a característica principal dele. É a terceira etapa, nós fizemos a primeira etapa lá em Contendas e a segunda etapa aqui no Centro de Saúde. Agora, em maio, nós vamos fazer a programação de outra área que nós estamos sentindo muita fragilidade, que aí a gente precisa fazer a intervenção. Né? Mas, na primeira e segunda etapa, eu sei que se vai me perguntar, mas já vou dando a informação, que eu tenho certeza que ia perguntar. Na primeira e segunda etapa, nós realizamos 186 eletrocardiogramas, 231 ultrassonografias, 134 atendimentos de clínica médica, 27 atendimentos de cardiologia e 271 pessoas que foram atendidas pelo serviço do laboratório, totalizando 1.084 exames. E se você me disser isso é muita coisa, eu vou dizer, não é não. Isso aqui é nada. Aí, se você me disser, mas o município sempre... Por que não fazia? A gente tem que perguntar os porquês. E aí eu vou dizer ainda o seguinte. Nós diagnosticamos nesses 2 momentos pacientes com câncer de pele, paciente com câncer que abandonaram o tratamento e que não sabem o que fazer, pacientes que resolveram ignorar resultados de exames, pacientes que passaram em cardiologista com problemas cardíacos graves, que o cardiologista não colheu o exame que a gente identificou no serviço. Com as ultrassonografias, identificamos o grave problema das infecções das vias urinárias e que aí o ultrassonografista, doutor Tiago Rios, eu sou Jaqueline, eu acho que vocês têm... Aqui deve ter muito problema com água, porque eu não... dos pacientes, a grande maioria, muito problema das vias urinárias e que são resultados dessas questões que envolvem a qualidade da água e que a gente vai ter que começar com esses resultados, a gente vai identificando o perfil e fazendo planejamentos, né, que são planos estratégicos de intervenção na área, que as equipes de saúde e família vão usar esses resultados e essas informações como a base para direcionar em que ponto nós precisamos focar mais. A gente vai e isso tudo, inclusive, ao final, prefeito, nós vamos conseguir fazer o nosso mapa de situação. Saber que aqui na região da Serra eu tenho isso e isso aqui eu tenho mais isso aqui, então eu preciso garantir mais consulta disso aqui, mais acesso disso aqui nessa região, a gente vai para aqui, para essa região, mas a gente está precisando levar mais isso aqui, né? E aí vem a necessidade, que aí vem um outro momento, que a gente... 2 outras coisas que apontaram muito forte na nossa conferência, que é a questão da saúde bucal, e que aí, quando o prefeito Aloysio assumiu, eu acho que não tinha nem 10% de saúde bucal implantado, mas nós temos como meta atingir 100% de saúde bucal nas equipes e implantar o CEL. É meta nossa. É meta da gestão do prefeito Aloysio. Assim como as ações de saúde bucal junto com escolares,
e intensificar as questões de saúde da mulher. Detectamos, inclusive, problemas de mama nas ultrassonografias e vários outros. Como detectamos também que a nossa central de regulação, por exemplo, você pode estar lá com 10 solicitações do mesmo exame. Cada uma de um método diferente. E aí, quando você vai ver, a maioria é avaliação. Ou a pedido. E aí, infelizmente, e é outra coisa que a gente vai ter que também conscientizar a nossa população para que a gente possa atender realmente, né, aquele que necessita e que precisa. Que não adianta, eu sinto uma dor aqui, eu vou para o médico, doutor, eu quero uma ultrassonografia do abdômen total. Errados estão os médicos que fazem isso, que solicitam. Eles têm que conscientizar a população e dizer, peraí, mas a senhora não está precisando disso, o senhor não está precisando disso, vamos por aqui, vamos por ali. Porque o que precisa chegar para a gente é aquele caso que é grave, que por um acaso ele está perdido na rede, ele já deu entrada na secretaria, mas ninguém consegue enxergar. A equipe é que tem que enxergar e sinalizar. E aí a gente vai fazer a intervenção. Então, o trabalho da nossa gestão, ele caminha nessa linha. Vamos resolver tudo? Não vamos. Não vamos. Mas vamos caminhar na direção organizacional para que essas coisas elas vão se consolidando na mente da população, na prática diária do trabalhador. Né, tentar fazer com que o trabalhador entenda que ele é profissional de saúde. E profissional de saúde é um profissional diferenciado. E que nós não conseguimos fazer planos de carreira, cargos e salários. A gente está vendo a questão do piso, por exemplo. Essa próxima semana toda nós estaremos atualizando 100% dos cadastros de estabelecimento para não deixar nenhum profissional de enfermagem fora do cadastro. Porque o Ministério, quando for trabalhar e ver a questão do repasse dos recursos para pagar o piso, ele vai considerar esses cadastros. Né? Então, assim, e sempre nós vamos assim, né, construindo, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Mas eu estou feliz porque tenho encontrado no prefeito acolhida para as ideias, porque ele também é sonhador como eu sou muito sonhadora mesmo, às vezes eu preciso voltar e botar o pé no chão. E feliz por ver que a semente está sendo plantada e que ela consegue colher alguns frutos. Não são os frutos necessários, mas enquanto se vai colhendo um aqui, outro ali, e nós vamos fazendo com que essa informação ela seja massificada, a gente vai conseguindo, aos poucos, atingir os objetivos. Importante a gente abrir aspas aqui, né? A secretária usou o termo recolocar a saúde. Então, a gente está falando de mudanças. E toda mudança por si só, seja ela até para algo melhor, algo positivo, podemos dizer assim, ela gera certos transtornos, né? Então, assim, é importante que haja esse diálogo. Inclusive, vou aproveitar aqui do espaço, deixar a secretária, desde já, né, já convidada a comparecer mais vezes, para que a gente possa dialogar com a nossa população, né? Explicar alguns detalhes do funcionamento, do porquê que isso está funcionando, ou talvez porquê que isso não está funcionando tão bem ainda, para que justamente a gente possa compreender esse processo, né? Mas a questão do momento cuidar, que é nosso foco da nossa conversa aqui hoje, é uma ação extremamente importante, já justamente para a gente, quando a gente fala de desafogar, da gente atender pessoas que talvez, como a secretária falou, pessoas que estavam com tratamento interrompido, ou pessoas que são... Ou que nunca tiveram acesso também. Né? Exatamente. Uma coisa que é bem interessante, eu inclusive recebi um áudio que enquanto a gente estava conversando de um ouvinte nossa que está acompanhando, né? É a questão da agilidade no atendimento, inclusive com a entrega de resultados. Sim, o Momento Cuidar, ele entrega os resultados imediatamente. Né? E é um ganho, na verdade, para nós que sabemos como é difícil essa coisa de você fazer determinados exames e a demora da resposta, esse ganho, ele é imensurável. Né? E os profissionais são profissionais qualificados, profissionais que têm a prática e, principalmente, né, profissionais que têm a vontade de resolver o problema. Hoje, por exemplo, nosso diretor clínico do hospital, doutor Hernani, ele é cardiologista. Então, e quando eu o convenci, não foi nem convidar, foi o convenci, né, a aceitar, uma das coisas que a gente conversou foi, ele tinha vontade, ele falava da vontade dele de fazer algumas capacitações, de trabalhar cardioversão, essas coisas, porque nós estamos numa época em que os problemas cardíacos e
os respiratórios de criança estão crescentes. E ele tem feito uma diferença enorme. Hoje, a gente já consegue chegar, entrar no hospital municipal e dizer assim, não, eu tenho para onde ir, eu tenho a quem procurar, né? Tem a nossa diretora Cristina, tem a nossa coordenadora geral Tamara, que são pessoas capacitadas e qualificadas, e aí, a partir daí, a gente vai saindo, né, de setor em setor, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu estou há cerca de 100 e poucos dias na gestão, então, é muita coisa. O município é um município robusto, mas um município com muitas especificidades locais, né? Muitas coisas que são diferentes. É como se você tivesse um município aqui e vários outros municípios dentro desse município, cada um com uma característica diferente. Então, peço a compreensão, inclusive, da população, porque nós estamos caminhando para organizar. E é como você diz, viu, Nali? Você não muda processo agradando a todos. Você não faz um omelete sem quebrar ovos. Infelizmente, lidar com pessoas não é fácil, porque a gente vai se acomodando ao nosso fazer diário. E talvez seja essa a maior dificuldade nossa, né? E aí o que a gente precisa é que as pessoas entendam, as pessoas que estão no setor saúde, as pessoas que trabalham no setor saúde, é que elas entendam que é um novo, sim. É um novo, sim. Mas não é mais do que aquilo que é obrigação de cada um fazer. Só isso. Ninguém está inventando a bola, o prefeito Aloysio não inventou a bola por querer fazer essas coisas acontecerem. Eu não estou trazendo nada mirabolante, não. Nós estamos falando só de organizar para que os recursos eles também sejam otimizados. Não dá para a gente gastar 700 mil numa folha no hospital, que aí você olha e diz, e o hospital está fazendo o quê? Parece que a gente não faz nada. Mas por dia é mais de 15 mil só de plantão. Façamos a conta. Por que não faz? Por que a gente não resolve? E aí eu pergunto, os outros têm? Não têm. E por que o ruim é Macaúbas? Por que para Macaúbas eu sou pago para fazer e eu me comporto como se eu estivesse fazendo favor? Então, infelizmente, eu tenho que fazer essas perguntas enquanto gestora aos trabalhadores. Eles têm que dar resultado. A população precisa do resultado. Ele está ali porque a população precisa. Ele está ali para dar resultado. Se ele não consegue dar resultado, aí a gente tem que fazer o meia-culpa. Agora, não dá para dizer que ele não dá resultado porque o visor apagou. Nem tudo a gente faz só com o visor da tela do computador funcionando. E quando não existia a tela do computador? Entende? Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa refletir e é isso que eu peço à população que confie, acredite. E uma coisa é certa, as pessoas que estão acostumadas a estarem nos gabinetes para autorizar a receita de dipirona que foi solicitada 90 dias atrás, elas não vão ter a dipirona. Porque a dipirona era para resolver a dor de cabeça dela 90 dias atrás. Eu não vou autorizar. Não adianta a gente manter... É o que eu venho dizendo, né? Eu não fico na mesa autorizando para A, B, C ou D. Eu vou identificar problemas e tentar fazer as intervenções de problemas. E sempre considerando o perfil e a necessidade do paciente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E para isso você precisa otimizar recurso, porque o recurso é finito, tem um limite. E infelizmente é pouco, né, prefeito? A gente está passando, não está fácil, mas também a gente não desiste fácil. Graças a Deus. Isso, né, Jaqueline? Olha, gente, são 13 horas, 4 minutos. Nosso tempo, infelizmente, está encerrando aqui, né? São assuntos bem complexos, mas eu tenho certeza que a gente vai ter a presença novamente aqui do Aloysio, né? Que é gestor, da Jaqueline, que representa uma pasta que é de extrema importância para a nossa população, que é a saúde. Todos nós dependemos do SUS, né? E a gente vai marcar uma outra conversa, inclusive abrir aqui para a participação de você de casa, Sim. você que queira, né? Em uma outra oportunidade. Hoje, infelizmente, devido ao nosso tempo,
tempo não foi possível. Secretária, para finalizar a nossa conversa, só o público-alvo para a triagem que vai participar, né, que tem interesse em participar, que atende os requisitos para participar dessa triagem. Pessoas acima de 50 anos, isso para catarata. Pterígio pterígio não é livre, mas nós temos já uma relação que foi construída junto com os agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde da família e com o que nós tínhamos na Central de Regulação acumulado desde agosto de 2022. Mas nós nos comprometemos que faremos outras edições ainda esse ano, com fé em Deus. Com foco na saúde ocular. Sim, sim. Mas as questões de catarata, a partir de agora, elas são resolvidas no município. Qual é a documentação necessária para quem vai procurar a unidade de saúde para adquirir mais informação? O cartão SUS, identidade, comprovante de residência. É o fluxo normal que se faz dentro das agendas de regulação. E aí eu aproveito também, ali para esclarecer que nós estamos passando por algumas mudanças na Central de Regulação, né? E aguardem que nós estamos caminhando para fazer com que as coisas tenham mais visibilidade, mais transparência e que o acesso seja efetivo e real. Pronto, a gente vai, inclusive, que essa questão da central de regulação é um ponto que há muito... Nevrálgico no país inteiro. E não nossa é só... população, a gente, né, de alguma sorte, tem alguns pontos aí que a gente pode conversar e trazer Sim. um pouquinho mais essa conversa específica com esse tema. A gente vai alinhar, secretária. Vamos alinhar, sim. Inclusive, você de casa, se você quiser mandar a sua sugestão de temas aí para futuras conversas, nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 7799662589. Olha, gente, só para encerrar aqui rapidinho, com foco no Momento Cuidar, que é um projeto que chegou num momento extremamente necessário para desafogar, dar celeridade às questões urgentes da saúde do nosso povo, né? Eu vou compartilhar aqui só o áudio dessa ouvinte nossa para vocês, ela que foi atendida, né? E eu achei muito bacana ela compartilhar a experiência dela aqui com a gente e a gente vai compartilhar aí com você de casa. Rapidinho aqui, a gente já encerra, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre autismo aqui no 103 Notícias. A nossa convidada já está ali, né, aguardando na nossa sala de espera aqui da Macaúbas FM, mas me permita compartilhar aqui a experiência da nossa ouvinte. Boa tarde a todos, eu me chamo Silvanéia, sou moradora aqui de Macaúbas e estou aqui ouvindo a rádio. Quero aqui parabenizar a todos pelo esse programa. Eu participei da primeira edição do Momento Cuidar, onde foi realizados vários atendimentos médicos e vários exames. Nesse dia também eu levei minha mãe para ser examinada e fomos bem atendidas pelos profissionais. Lá realizamos vários exames de forma muito rápida. Parabéns a todos. Tá aí, minha gente, ó. Então, você de casa, né? Você que se enquadra nos requisitos do foco do Momento Cuidar, que é a saúde ocular, procure a unidade de saúde mais próxima de você, com o seu agente comunitário de saúde também, para você adquirir maiores informações. A secretária já assumiu aqui o compromisso de trazer outras edições com foco na saúde ocular. Queria ter mais tempo para ficar com vocês aqui no estúdio. E eu só quero esclarecer o seguinte, com relação a pacientes de catarata, eles podem ir hoje e amanhã, que nós não temos, nós temos capacidade para as 400 cirurgias, mas temos também a capacidade de 800 triagens, só de catarata. Então, provavelmente, nós já podemos triar esses pacientes e já deixar eles para o próximo momento, já tudo agendadinho, já tudo direito, ele já vai chegar, já com os exames prontos, só para ser realizada o procedimento. Pois é, o momento é agora, o momento cuidar, o momento de você cuidar da sua saúde ocular, não deixe para depois, tá? Secretária, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ao prefeito Aloísio, muito obrigada pela presença, pela confiança aqui no nosso trabalho. As portas estão abertas para a gente discutir as questões do município, né? Então, mais vezes eu vou estar contando com vocês aqui.